Lucas capítulo 2, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24. Próxima semana eu não vou pregar no texto do calendário, porque eu preguei no texto do calendário por ocasião da passagem de ano. Mas eu vou pregar num outro texto do calendário, que é Lucas 4, próxima semana. Lucas capítulo 2, do 21 ao 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de 2 pombinhos. E o presbítero Marinho, ele lembrou muito bem que aqui na primeira igreja nós passamos a adotar a prática de orar pelas crianças em todos os cultos. Na quarta-feira, nós temos um momento especial de oração pelas crianças. E aos domingos, nós adotamos essa mesma prática. E eu falei aqui há 15 dias, mais precisamente, que a criança, ela não é, em hipótese alguma, uma peça decorativa no ambiente do culto. A criança é um membro da igreja, a criança é alguém que participa ativamente do culto e, portanto, como um membro da igreja, como alguém que está aqui na igreja para aprender do Senhor, para ouvir a mensagem do Evangelho e, segundo o poder e a graça do Espírito Santo, receber o Evangelho em seu coração. Já falei aqui na igreja, por mais de uma ocasião, que a aplicação do Evangelho no coração de quem quer que seja depende tão somente da ação soberana do Espírito. Então, nós não podemos, sob hipótese alguma, pressupor que a criança ela é um transeunte, que a criança é um bibelô. Já falei aqui. Bibelô são aqueles apetrechos de porcelana que decoram um ambiente. Criança não é um bibelô. Eu me irrito e me causa estranheza pessoas tratarem em alguns ambientes a criança como um mero transeunte, como se ele fosse um bibelô. Não. A criança é um membro da igreja e ele está aqui para ouvir o Evangelho, como os irmãos estão aqui para ouvirem o Evangelho. E quando nós falamos sobre a criança, sobre o ouvir o Evangelho, nós devemos lembrar de algo muito importante que fora antecipado pelo presbítero Marinho quando mencionou a tarefa que sua mãe lhe deu, memorizar o Salmo de número 8. De quem é a responsabilidade por trazer a criança à igreja? De quem é a responsabilidade de orar por e orar com a criança? De quem é a responsabilidade de ler para e ler com a criança
a Escritura Sagrada? De quem é a responsabilidade de inculcar, eu ia dizer inculcar, mas é inculcar, o Evangelho do nosso Senhor nos filhos? Dos pais. Então, no fundo, nós estamos falando de uma unidade importante, de uma célula importante da nossa sociedade, que é a família. Muitas das quais não têm cumprido o seu papel de encaminharem os seus filhos nas veredas do Evangelho, nos caminhos do nosso Senhor. Talvez acreditando de maneira ingênua que a negligência em relação a este imperativo não trará consequências para a sua vida. Eu tenho andado muito, pessoas me param, pessoas me procuram, eu participo de atividades da federação, de SAF, do PH, irmãos vêm a mim, às vezes eu preciso ir a Cachoeiro e termino encontrando irmãos. As pessoas conversam comigo e falam abertamente sobre problemas que elas têm enfrentado, problemas que têm se alojado no seio da família. E sabe qual é o sentimento que muitas famílias têm experimentado? É o caos. Há não muito tempo, o Dr. Joel Birman, um grande psiquiatra e psicanalista brasileiro, carioca, ele proferiu na CPFL, no Café Filosófico, uma palestra, Caos e Trauma no Mundo Contemporâneo. E ele define a palavra caos de uma maneira que me parece muito apropriada. Caótico é aquilo que foge ao meu controle. Caótico é aquilo que não está sob o meu controle. É alguma coisa que, uma vez se instalando, promove desordem, gera incômodo. E muitas famílias, não são poucas, eu quero dizer para os irmãos que é uma massa numerosa de famílias, elas estão vivendo a experiência do caos. E a pergunta que fica para cada um de nós é: o que é que está causando esta condição caótica no seio de muitas famílias? Nós podemos fazer uma outra pergunta: como é que nós podemos, de alguma maneira, blindar a nossa família? Como é que nós podemos, pela graça de Deus, construir uma família saudável, a tal ponto de que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor? Porque aquela declaração lá de Josué, olha, se a vocês parece bem ir após outros deuses, servi-los, muito bem. E aí ele usa lá o porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma declaração de Josué. E continuam, havendo muitas famílias que continuam dizendo isto. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A nossa família, ela está devotada ao Senhor, ela serve ao Senhor, ela trilha os caminhos do Senhor. Mas o que nós podemos fazer para que nossa família ela caminhe por esse caminho tão desejoso, por esse caminho tão feliz quanto o é o servir ao Senhor? Esse texto que nós lemos, eu olhei para o presbítero Leandro aqui e olhando para ele, lembrei. Eu nunca preguei nesse texto. Eu nunca
preguei nesse texto. Eu me lembro de uma ocasião que o reverendo Jason Queiroz, que já mencionei, que foi meu tutor, ele pediu para pregar na igreja, e lá ele é bem rigoroso com essa questão do calendário, e nessa data eu adoeci e não pude. Eu nunca preguei nesse texto, mas eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes que eu leio esse texto e que eu me volto para o calendário litúrgico, a apresentação do Senhor, a Sagrada Família, eu percebo claramente que esta família, uma família simples, pobre, humilde, formada por 3 personagens: José, o pai, Maria, a mãe, e o pequenino Jesus. Nesse gesto muito simples, eles nos ensinam princípios aqui que, uma vez colocados em prática, isto vai blindar a nossa família. Isso irá nos permitir ter uma família saudável, e quando eu digo saudável, eu digo uma família espiritual. Porque uma das piores coisas que podem acontecer é nós olharmos para uma família de pessoas que se dizem crentes e nós dizermos, é uma família carnal. Lembram lá que Paulo disse aos Coríntios? Eu queria tratar vocês como espirituais, no entanto, vocês são carnais. Tem muitas famílias que vão à igreja, que leem a Bíblia, que cantam na igreja, que fazem tudo, mas elas não são espirituais. Isso dói na alma da gente. Isso dói na alma da gente. Isso nos preocupa. Então vamos ao texto. Vamos aprender com a Sagrada Família. O que é que nós podemos fazer para que a nossa família seja uma bênção na presença de Deus? Louvado seja Deus. Versículo 21 nos mostra 2 coisas. Versículo 21 fala sobre a circuncisão e fala sobre o nome da criança. Comecemos pela circuncisão. Gênesis capítulo 17. Deus aparece ao nosso pai, e eu sinto uma alegria tão grande quando eu digo isso, nosso pai Abraão, e ele diz assim: isto servirá de sinal entre mim e ti. Todo macho da tua descendência ao 8º dia será consagrado a mim, será circuncidado. Esta seria a marca. Este seria o sinal entre Deus e Abraão, e mais adiante, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura em Levíticos capítulo 12, esse sinal ele é incorporado à lei. Então, toda a família, uma vez constituída, quando nascia um menino, eu poderia até chamar, o pequenino, ele era levado ao sacerdote, e o sacerdote fazia uma cirurgia. Ele procedia com uma intervenção cirúrgica, que era a circuncisão, que era a retirada do prepúcio, como está na lei de Deus dada a Moisés. E o texto bíblico diz para nós que, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Então vejam, os seus pais eram pessoas atentas a algo muito importante, que é a dimensão pactual da nossa fé. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Essa palavra pacto, que já foi aqui numerosas
incontáveis vezes mencionadas neste púlpito, é caríssima à nossa teologia e à nossa igreja. A dimensão pactual da fé, que atravessa tudo, tá? Michael Horton foi um teólogo por quem durante muito tempo eu tinha uma certa aversão. Eu fazia questão de criticar. De um tempo para cá, eu tenho passado a gostar muito da leitura dele. Ele diz assim: aliança, pacto, define quem nós somos. Ou seja, teologia reformada e teologia pactual são sinônimos. Isso é fundamental. E nós não podemos negligenciar a dimensão pactual da nossa fé. Minha mãe, por exemplo, que hoje está enferma, falou: meu filho, eu não tenho condições de ir à igreja. E lamentou-se muito porque não pôde vir pela manhã para participar da Assembleia Geral Extraordinária. E eu falei para minha mãe: nós temos um pacto com Deus. E dentro desse pacto, nós prometemos servir a Deus e adorar a Deus na medida da nossa capacidade. Tudo quanto o Senhor nos ordenar, assim o faremos. Mas eu só posso fazer na medida da minha capacidade. Deus sabe a capacidade de cada um. Se a senhora não pode ir, é uma coisa, não tem problema nenhum. Deus sabe, Deus conhece, Deus entende. Deus sabe. Deus sonda o coração de cada um. Porque nós temos um pacto com Ele. Ontem, reverendo, não vou citar o nome dele, ligou para mim, pessoa amadíssima por mim, para tratar de um assunto referente ao batismo de uma criança. Criança é criada pela avó. Literalmente criada pela avó. A avó é a responsável por ela. E ele disse: reverendo, onde está na nossa Constituição que essa mulher pode apresentar o neto para o batismo? Aí eu mandei para ele lá o trecho da Constituição. E eu disse para ele: olha só o sentimento dessa avó. O cuidado, o zelo, o amor e a consciência de que os nossos filhos e a nossa descendência pertencem ao Senhor. Saiba disso. O seu filho pertence ao Senhor. Seu filho foi consagrado ao Senhor pela água do batismo. No momento em que você veio aqui, e você respondeu aquelas perguntas, e você apresentou o seu filho pela água do batismo, você consagrou o seu filho a Deus. Por isso que eu digo, repito, grito: as crianças dessa igreja são membros dessa igreja. São igreja hoje, serão igreja amanhã. Serão os presidentes das federações, né, das sociedades domésticas. Serão os presbíteros da igreja, né, pastores. Louvado seja o nosso Deus. Mas isso tem que ser ensinado. Eu conversando com um rapaz, 17 anos, quer fazer medicina. E falou para mim: mas eu quero também fazer teologia. Eu disse: você pode fazer medicina e pode fazer teologia. Pode servir a Deus como médico e pode servir a Deus como pastor. Ou pode fazer as duas coisas. Ele disse: mas papai me ensinou que eu tenho que priorizar as coisas do reino. Eu digo: mas Deus pode ter vocacionado você para ser médico, e através da medicina você servir a Deus também. Então, essa questão da dimensão pactual é muito importante. Quando nasce uma criança na igreja, é a primeira coisa que eu falo para o pai e para a mãe, né?
tão cedo ou tão logo quando possível, apresente seu filho a Deus pela água do batismo. Na igreja presbiteriana, a consagração ela é parecida com aquilo que acontecia lá no Velho Pacto. Não é uma oração que se faz pela criança, não era uma oração que se fazia, era uma cirurgia que se fazia. E o que era essa cirurgia? Ela era a declaração externa. Ela era um sinal visível. Era o pai e a mãe, pela sua fé, com base na sua fé, apresentando aquela criança como membro da comunidade. Hoje já não é uma cirurgia, mas é o batismo. E o que é o batismo? É um sinal externo. É uma declaração pública, visível, semelhante à circuncisão. Então, vamos supor aqui, uma criança como o Lucas. Ele está vendo aqui uma criança sendo apresentada pelo rito do batismo. É óbvio que ele passou por isso. E agora ele está vendo. Quer dizer, ele passou e agora está aprendendo de maneira visível que dentro da nossa fé, que dentro da nossa comunidade, a dimensão pactual da fé, ela é manifesta também por meio do batismo. Daqui a pouco vamos ter a ceia. É uma outra expressão da dimensão pactual. Como é que nós podemos inserir dentro da dimensão pactual o batismo e a ceia? Nas prescrições. Então não é uma coisa optativa. E aqui eu vejo o zelo. Quando você vai para Mateus capítulo 1, o texto da Anunciação, José é informado. O ente que está sendo formado no ventre de Maria é gerado do Espírito Santo. Quando a gente volta algumas páginas, o anjo aparece a Maria, vai dizer a mesma coisa. E eles ouvem, absorvem, eles guardam e eles obedecem. E aqui a obediência é a lei. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 4, vindo, porém, a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher, aí vejam, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, Cristo e a sua família, eles cumprem a lei, a começar pela prática da circuncisão. Então, eu digo para os irmãos, imaginem um membro desta igreja, para nos ater à nossa comunidade de fé. Eles têm um filho, e aí ele diz assim, não, eu vou deixar para batizar o meu filho quando ele completar 8 anos. Aí o menino está aqui, ele cresceu. Com 8 anos ele é batizado. Aí com 8 anos ele está aqui na igreja, ele vê um bebezinho. Que é uma coisa emocionante, é batizar uma criancinha. Né? Tem algumas que eu nem seguro, eu não tenho coragem de segurar. Já mostrei uma foto aqui a algumas pessoas, do Murilo. Era tão pequenininho, tão frágilzinho, que eu falei para a mãe dele, segura ele. Segura ele. Mas a criança vai dizer, por que eu fui batizado com 8 anos? E por que ele está sendo batizado recém-nascido? A própria criança, ela vai questionar. E isso põe em xeque a obediência dos pais, a observância do sacramento. Porque vejam, por que eu vou negar a água do batismo ao meu filho recém-nascido quando eu posso fazê-lo? Por que ele tem que esperar tanto tempo para ser recebido na comunidade como membro da comunidade? Quer ver uma outra coisa? Conversar com o presbítero Leandro. Por que a gente tem retardado tanto a questão da profissão de fé dos nossos filhos? Tem alguns que chegam ao ponto de eles completarem 18 anos e a gente ter que desarrolar do rol de membros, conforme está na nossa Constituição.
Onde é que está escrito na Bíblia? Onde é que está escrito nos documentos da igreja que a criança tem que completar 12 anos para fazer a pública profissão de fé? Quem falou que uma criança com 9, com 10 anos, com 8 anos, não pode ouvir o Evangelho e compreender o Evangelho? E saber que Cristo salva, que Cristo reina, que Cristo domina, que Cristo julga e tudo mais? Quem falou isso? Por que nós temos retardado tanto o permitir o acesso pela profissão de fé à mesa do Senhor? Eu tive o privilégio de conversar sobre isso com o reverendo Ludigero. E fui convencido pelo reverendo Ludigero sobre essa questão muito séria. Temos que reavaliar. Você já pensou quando uma criança, ele olha para a ceia e ele diz assim, eu quero participar. Tenha zelo e procure encaminhar seu filho, os seus filhos, nas santas veredas. Tem um outro detalhe aqui importante, da Sagrada Família. Então, o primeiro foi a dimensão pactual da fé. Agora vem o segundo. Qual foi o nome que eles deram à criança? Jesus, né? Volta um pouquinho comigo, no capítulo 1, versículos 30 e 31. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30, versículo 31. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aí a gente vai para Lucas capítulo 2, versículo 21, diz assim, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Olha só que coisa fantástica. Ele ainda não havia sido concebido no ventre de Maria, quando o anjo Gabriel aparece a ela e diz assim, você dará à luz a um filho, e o nome dele vai ser Jesus. E o Espírito Santo planta ele no ventre de Maria. Ele cresce, ele nasce, ele vem ao mundo, e o texto bíblico diz, olha só, deram-lhe. Quem deu? José e Maria. Fazendo tal como o anjo havia anunciado. Que veja, o anjo é o porta-voz de uma mensagem divina. O que nós vemos aqui? Uma família que ouve, que guarda, que obedece e que pratica aquilo que Deus determina. Olha o movimento. Ouvir, guardar, obedecer e praticar. E isso a gente está falando de um caso dos mais estranhos possíveis. Aliás, um caso que nunca se repetiu. Ele é único. Ele é único. E quantas famílias, meus amados irmãos, nós temos encontrado que Deus diz assim, é assim, e elas dizem assim, realmente é assim, mas nós não vamos fazer assim. Nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer do nosso modo. Eu ouvi uma palestra do professor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, sobre a teoria da história de um pensador italiano, Giambattista Vico. E lá para as tantas, ele vai dizer que Vico, na sua obra, ele se definia como autodidáscalos, ou seja, mestre de si mesmo.
aqui nós percebemos, aprendemos com a Sagrada Família, que nós não somos tutores de nós mesmos. Nós não somos mestres de nós mesmos. Nós temos alguém acima que manda, que determina, que ordena, que diz como as coisas devem ser feitas. Nem imaginem que Deus vai negociar conosco, que Deus vai pedir a minha opinião, que Deus vai pedir que eu dê sugestões a Ele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E eu quero que se coloque esse nome nele. E o texto é claro. Deram-lhe. Ou seja, é um comando dado e um comando obedecido. Quer ter uma família próspera? Obedece o que Deus fala. Mas Deus disse assim: ao 8º dia, consagre o macho a mim. Né? Nasceu um filho macho, ele é meu. Eu quero que circuncide. Olha aqui. Ela ouve, ele ouve. O nome da criança. Registraram o nome da criança. O nome dele é Jesus. E por que o nome dele é Jesus? Porque lá no texto da Anunciação foi dito que ele mudaria o rumo da sua nação. Que ele mudaria o rumo da história. Nunca mais o mundo seria o mesmo, porque o Salvador nasceu. Então José e Maria, eles não entenderam completamente a dimensão do que estava acontecendo. Mas eles disseram assim: a gente vai obedecer. E a gente vai fazer o que Deus está mandando. O nome dele é Jesus. E ele veio e mudou a história da sua família, da sua casa, da sua nação, do mundo e a vida de cada um aqui. Cada um aqui que professou o nome do Senhor Jesus, cada um aqui que declara que Ele reina sobre a sua vida, teve a vida impactada pela obra dEle. Mas vejam, casal simples, talvez fosse um casal que ficava lá no recanto do templo. Eles eram pessoas insignificantes, mas tocados pela graça de Deus, impactados pela vocação divina, eles obedecem. E aí, é fantástico, o texto é belíssimo. Versículo 22 a 24 diz assim: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Tem uma coisa fantástica aqui. Eles consagraram Deus, Filho, a Deus Pai. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Essa é a terceira coisa que nós devemos fazer. Tá? A primeira é atentar para a dimensão pactual da fé. A segunda é ouvir, guardar e obedecer. A terceira, irmãos, é servir a Deus de maneira proporcional. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Quando a gente volta para a lei de Moisés, você vai ver que ele vai aqui dizer assim: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então ele vai estabelecer quais eram os sacrifícios que poderiam ser ali apresentados. E as famílias mais humildes, as famílias menos abastecidas, que tinham poucos recursos, elas iriam oferecer um sacrifício, vamos colocar assim, não era um sacrifício pequeno, mas era um sacrifício proporcional às suas posses.
Ou seja, não sejamos ingênuos a ponto de pensar que todas as famílias elas são iguais. Pelo contrário, cada família aqui é diferente. Não tem um ditado que diz que cada cabeça é um mundo? Eu digo assim, cada família é um microcosmo. Cada família é um mundo, à sua forma. Agora, cada família tem que se esforçar para dar o melhor ao Senhor. Deus, Ele não aceita nada mais, nada menos que o melhor. Você pode fazer? Posso. Faz. Eu não posso fazer. Não faça. Não faça. Por exemplo, eles tinham que todos os anos ir a Jerusalém. Mas eu pergunto, se por exemplo o responsável pela família caísse doente, ele ia para Jerusalém? Ele ia para Jerusalém? Não, ele não ia. A doença o impediu de ir. Mas ele está bem, com condições de saúde que lhe permitem a viagem. Imagina quem morava no extremo sul, em Judá. Naquele clima árido, ele cai doente em cima da cama, ele não vai. Mas está registrado na mente divina. Não, meu servo está doente. Não foi porque não pôde. Aqui é muito claro. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito. Esse era o sacrifício que eles podiam oferecer. A minha pergunta para você é: você tem feito para o Senhor, inclusive naquilo que diz respeito à sua família, principalmente em relação à sua família, você tem dado o máximo que você pode? Você tem se esforçado o máximo que você pode? Ou você tem sido medíocre? A palavra medíocre significa fazer a média. Eu faço uma coisa ou outra. Né? Você pode fazer mais? Seu filho vai dormir. Olha, eu vou adotar a prática. Todos os dias eu não vou orar apenas pelo meu filho, eu vou orar com ele. Olha, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias com meu filho, mas eu vou ler uma vez por semana. Olha, na minha casa, uma vez por semana, a gente vai tirar um tempinho para a gente conversar sobre a vida espiritual. Não tem como fazer isso todo dia. Mas uma vez por semana a gente vai fazer. Aí sim, se você leva as últimas consequências, aquilo que você pode fazer, você está fazendo o melhor. Você está servindo a Deus de maneira proporcional. Quem pode mais, faz mais. Lembra daquele texto? Cada um contribua conforme tem proposto no seu coração. Aí a pergunta é, o pessoal propõe no seu coração ser um bom funcionário, ser um bom vizinho, ser um bom amigo. Eu quero saber se você se propõe a ser uma pessoa boa na vida familiar também. O tempo do vestibular é aquela loucura, né? Estuda, concurso público, estuda. Vai fazer uma coisa, é uma luta tremenda. Mas e na vida espiritual, meu amigo? É guerra, meu amigo. Vida familiar não é fácil, não. Mas todo mundo quer ter uma família, ó, bem. Uma família que vive uma vida ajustada. Eu e minha família servimos ao Senhor. Isso tem um custo. Isso tem um custo. E a Sagrada Família nos ensina aqui. Atente para a dimensão pactual da fé. Ouça, guarde, obedeça e pratique aquilo que Deus diz e sirva a Deus
de maneira proporcional às suas condições. Se você fizer isso, eu quero dizer para você que a cada dia a sua vida ela vai melhorar familiar. Sua vida familiar vai melhorar. E você vai poder cantar, você vai poder contar as grandezas do nosso Deus, porque esse é o objetivo. É servir a Deus e glorificar a Deus. Engrandecê-lo. Louvado seja o seu nome.